Paulo nos diz que tudo o que foi escrito em tempos passados foi escrito para nossa instrução. Quando ele fala de coisas escritas em tempos passados, ele quer dizer apenas o Antigo Testamento. Ele não cita nenhum outro livro. Ele não cita Platão, os Vedas, Upanishads ou qualquer livro antigo, apenas o Antigo Testamento, e ele nos diz que eles foram escritos, esses livros, para nossa instrução. Ele nos diz que todos eles foram levados ao cumprimento, que todas as promessas de Deus encontraram seu sim, seu cumprimento nele, ou seja, no Senhor Jesus Cristo. Ele identifica o Senhor Jesus Cristo com o próprio Deus. Agora ele nos diz que essa é a nossa esperança. Todo esse quadro do passado é a esperança do homem porque Deus completou seu plano de salvação. O que ele realmente está nos dizendo é que nosso cérebro na verdade se apoia no infinito, e o infinito se desdobra criativamente em nós. Não podemos falhar, pois todo o drama acabou, e nosso cérebro simplesmente recua contra o infinito. Então, só podemos nos tornar o que Deus já é. Essa é a história para nós. É a promessa de Deus a si mesmo, que Deus se tornou homem, que o homem pode se tornar Deus. Na verdade, estamos recuados contra o infinito, nosso cérebro, e o drama acontece, posso lhe dizer? No cérebro do homem. Agora ele nos diz em sua carta a Timóteo para manter esse padrão que ele deu ao mundo, mantenha-o de maneira fiel, e não se afaste desse padrão. Ele não o explica completamente, mas o chama de padrão da verdadeira palavra que você ouviu de mim. 2 Timóteo 1, 13. Aquilo que foi confiado a você pelo Espírito Santo que habita em nós, não se afaste desse padrão das verdadeiras palavras que você ouviu de mim. Agora o livro é assim. Eu te dou um mapa, e você pode ler um mapa, e você me diz onde eu gostaria de ir no mapa. O Antigo Testamento é como um mapa, mas nesse aspecto ele difere. Você me diz onde eu deveria ir, com base na sua habilidade de ler um mapa. Ele podia ler o Antigo Testamento, e quando ele encontrou um padrão no Antigo Testamento, e o padrão que ele encontrou foi este, o padrão como descrito no Evangelho, a história de Jesus Cristo, e quão diferente era esse padrão quando experimentado do padrão que alguém apontaria para você. Quão diferente é a realidade cúbica desta sala de qualquer representação artística dela. Dê a um artista um pedaço de papel ou dê a ele um pedaço de tela, e ele pode retratá-lo lindamente, mas quão diferente é a realidade cúbica desta sala quando estou nela de qualquer representação desta sala pelo maior artista do mundo. Então, eles me dão um padrão. Ele está nos dizendo que quando você experimenta o padrão que eu lhe dei, você saberá que ele se desdobra em você como Deus. Não há nada além de Deus no mundo. Pense em sua casa que você conhece muito melhor do que conhece esta sala, e ainda assim esta sala neste momento é mais real para você do que sua casa. O padrão da Escritura é real. É perfeitamente real, mas se tornará ainda mais real quando você realmente experimentar a Escritura. Agora ele está nos contando sobre a Escritura experimentada, pois ele experimentou o Senhor Jesus Cristo como ele mesmo. Ele nos diz, Jesus Cristo habita em nós. Vocês não percebem que o Senhor Jesus Cristo está em vocês? Bem, a pessoa comum, se for honesta consigo mesma, não sabe que Jesus Cristo está nela. O padrão está nela, porque somos apoiados contra o infinito e o infinito só se desdobra em nós. Portanto, não podemos nos tornar em nenhum momento no tempo diferente do que Deus já é. Ele já desempenhou o papel. A coisa acabou. Mas o despertar em nós não acabou. Então, ele avisa Timóteo que aqueles que ensinam que a ressurreição acabou e já passou estão enganando as pessoas. Aconteceu, sim, mas não é passado. Está acontecendo no homem. Agora ele aponta o padrão, não cada palavra. Todos os horrores estão nas Escrituras. Você não pode conceber uma coisa neste mundo que não esteja registrada nas Escrituras abertamente, e cada vício, cada horror, tudo no mundo. Achamos que isso é novo? Está tudo nas Escrituras. E quem realmente experimentou isso? O Senhor experimentou tudo. Não era necessário, disse ele, que o Cristo padecesse e então entrasse na sua glória? Lucas 2, 26. Bem, Cristo em você é aquele que está sofrendo. Você sofreu. Eu sei, eu sofri, e ainda estou,
e continuarei até que eu tire esta vestimenta que sofre, mas tendo experimentado o padrão, quando eu atiro agora, eu atiro pela última vez. Mas isso não significa nem por um momento porque eu preceder meu irmão na retirada da vestimenta que eu sigo um padrão diferente, que eu sou melhor, que eu sou mais sábio, que eu sou qualquer coisa diferente do que ele está destinado a ser, pois há apenas um destino: despertar como o próprio Deus. Deus está enterrado no homem, e ele desempenha todas as partes do mundo, e no final, o homem desperta como o próprio Deus. Então, ele não destaca as seções individuais. Ele diz que é um padrão. Eu lhe contarei, por experiência própria, o padrão como o experimentei no final. Eu tentei contá-lo. Eu o registrei em palavras, mas não tudo. Muitas partes eu não senti que deveria colocar, porque você vai experimentá-lo, e você vai sentir, quando você experimentá-lo, que isso nunca foi experimentado antes. A coisa toda foi experimentada e levada ao seu clímax, como nos é dito no Evangelho, levando o indivíduo a acreditar: bem, ele fez isso. Não, você vai saber por sua própria experiência que eu fiz isso. O único que nasceu do alto, eu fiz isso. Eu nasci. Agora essas perguntas são feitas. E o Senhor disse: pode um homem dar à luz um filho? Bem, obviamente você diz: não. Então, por que então, o Senhor disse? Vejo cada homem com suas mãos se retirando de si mesmo, assim como uma mulher em trabalho de parto? Por que cada rosto está pálido? Agora, na mesma passagem, ele diz a você que ele é o Senhor, e a Davi é o rei para todo o sempre, a mesma passagem, o 30º capítulo do livro de Jeremias. Leia do 5º versículo até o 9º. Ele diz a você quem ele vai estabelecer como rei para sempre. Ele é o Senhor dos senhores. Você vai ter essa experiência, e você saberá que você realmente dá à luz um filho. É traduzido. Por que vejo todo homem com as mãos nos lombos como uma mulher em trabalho de parto? E essa pequena frase, com as mãos nos lombos, nos lombos na verdade significa, pela palavra hebraica, puxando-se para fora de si mesmo. Assim como uma mulher em trabalho de parto, ela puxa o que formou em si mesma para fora de si mesma. Isso foi escrito naquela época, e até hoje, China, Índia e as terras fabulosas do mundo com essas populações enormes, elas não vão aos hospitais e colocam suas mulheres em um sono crepuscular e dão à luz uma criança. Enquanto estão nos campos trabalhando, elas param por um momento e tiram com suas próprias mãos de si mesmas o que formaram em si mesmas. Bem, Deus nos formou em si mesmo. Nós somos o Deus, só existe Deus, e nós extraímos nosso eu de nós mesmos, dessas vestimentas. Há dois nascimentos, um abaixo formado por uma mulher, e um de cima formado por Deus, e ele extrai a si mesmo de si mesmo, assim como a mulher extraiu aquilo que foi formado nela de si mesma. Bem, quando você vê a coisa da qual você vem, ela é horrivelmente pálida. Por que vejo cada rosto tão horrivelmente pálido? A pergunta é feita. Então, você a tira de si mesmo. Cada um vai se tirar de si mesmo, e aquele que se tira é Deus, e ninguém vê a vestimenta. A vestimenta foi removida, como nos é dito nas Escrituras. Então, você faz todas essas perguntas sobre o padrão, e o padrão se desdobra em nós. Mas não pare apenas no padrão. Ainda estamos no mundo de César, e passamos pelo inferno. Então, enquanto estamos aqui, aprenda o que ele nos deu como lei para amortecer todos os golpes do mundo. É uma lei simples, mas você tem que acreditar nela, assim como acredita na história mais incrível do mundo. Como posso dizer a você para convencê-lo de que realmente passei por toda a história que está registrada no Evangelho a respeito de Jesus Cristo? Quando estou diante de você, envelhecendo mês após mês, ano após ano, com o fim inevitável em que eles pegarão o corpo e o colocarão em uma fornalha, mas eu lhe digo, exatamente o que está registrado nas Escrituras, eu experimentei. Não há mais nada para ser experimentado. Eu fiz isso. Até a descida do Espírito Santo na forma corpórea de uma pomba, tudo aconteceu em mim. E ainda assim, aqui estou eu envelhecendo diante de vocês, e para vir diante de vocês até aquele momento inevitável quando o corpo tem que ser queimado e descartado,
e eu os deixo com apenas um padrão pelo qual passei, e o padrão leva a pessoa ao próprio Deus. Não há nada além de Deus. Este é um padrão pelo qual Deus passou. Bem, ele não negou que sofreu. Não está escrito que o Cristo deve sofrer e então entrar na sua glória? E, começando por Moisés, e pela lei, e pelos profetas, e pelos salmos, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Leia isto no capítulo 24 do livro de Lucas. Lucas 24 versículo 26, 27. A Escritura deve se cumprir em mim, ele disse. Não há nada no mundo que eu vim fazer, a não ser cumprir minha palavra. Ele é a palavra, e a palavra não pode voltar vazia, ela deve realizar o que proponho e prosperar naquilo para o qual a enviei. Isaías 55 versículo 11. Ele é chamado de palavra de Deus. Ele vem, então, para cumprir sua própria palavra. Então, a Escritura deve ser cumprida em mim, não em outra coisa. Eu posso possuir a terra. Bem, isso não é cumprir a Escritura. Eu posso me tornar qualquer coisa neste mundo que eu desejar como homem, mas isso não é cumprir a Escritura. A Escritura tem um padrão, e há um padrão definido, e esse padrão é estabelecido para nós no Evangelho, na história de Jesus Cristo. Começa com seu nascimento, mas, na verdade, começa com sua ressurreição. A ressurreição é seu nascimento. Sei disso por experiência própria. Nós nascemos de novo, disse Pedro, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. É assim que o homem nasce do alto, através da ressurreição, quando ele desperta dentro de seu crânio. Pois esse é o crânio, esse é o cérebro que está, na verdade, se inclinando para trás contra o infinito. O infinito, tendo realizado a coisa toda, agora se desdobra no indivíduo, de modo que o homem se torna apenas aquilo que Deus já é. Então, o que ele já realizou agora se desdobra no homem, e o homem duplica dentro de si toda a história de Jesus Cristo. Então, começa com a ressurreição, onde ele desperta. A ressurreição é apenas um despertar. É tudo o que é. Ele desperta dentro de si mesmo. Ele tem sonhado você, porque Deus se deitou dentro do homem para dormir, e enquanto ele dormia, ele sonhou. Ele sonha sua vida, minha vida, nossas vidas. Ele está sonhando a vida, e então ele chega àquele momento no tempo quando ele simplesmente desperta. Como Paulo disse, quando ele chegou à plenitude do dia, então ele despertou. Ele despertou dentro do homem. Despertado dentro de mim, eu então duplico tudo o que li nas Escrituras a respeito de outro e realmente é outro. Sim, é Deus, mas Deus é a única realidade, então essa realidade se desdobra em mim. Esta é a realidade, comparada a qualquer representação dela. Quando eu leio a história ou ouço a história, é simplesmente como alguém descrevendo-a em uma superfície plana, e então quando ela se desenrola dentro de mim, então eu experimento a realidade cúbica da história. Agora, na história ele nos conta sobre um filho. Ele nomeia o filho, mas o homem com toda a sua sabedoria não consegue descobrir esse filho, e o filho é Davi. Na história, conforme ela se desenrola, Davi está diante de você, e você sabe quem ele é porque é uma memória retornando. Se Deus fez isso e então Deus se desdobra em mim, o que está se desdobrando senão a memória de Deus? Ele se desdobra dentro de mim. Então, Paulo naquela declaração que citei esta noite disse, o Espírito Santo que habita em nós. Bem, o Espírito Santo, nos é dito, é memória para. Eu vos enviarei o Espírito Santo, e ele vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14 versículo 26. Então o Senhor nos diz que ele envia essa memória. Se ele envia a memória de tudo o que ele fez e a memória se desdobra dentro de mim, então é chamado nas Escrituras de Espírito Santo se desdobrando dentro de mim e trazendo à minha lembrança tudo o que ele me disse, pois tudo me foi predito. Nada pude prever. Mas eu aprendi como o vento soaria depois que essas coisas deveriam ser. Edward Thomas, de A.D. Newhouse. Depois que aconteceu dentro de mim, bem, foi exatamente isso que me foi predito, mas eu pensei que era tudo sobre outro, e não era sobre outro de forma alguma. Era tudo sobre Deus, e é Deus se revelando em mim.
E ele se revela em você. Cada um no final, é Deus. E não há nada além de Deus. Mas eu devo sofrer, como me disseram, e você deve sofrer. O vasto mundo inteiro é um mundo sofredor para o fim, e o fim justifica todo o sofrimento no fim, pois no fim há apenas um ser que sai, e o ser é Deus. Então, eu volto, todo o caminho de volta, ao começo. Ele me leva de volta, e ele começou com as palavras da lei. Então, começando com Moisés e a lei, e então ele entra nos profetas, ele citou um dos profetas, e então ele chega aos Salmos. E eu contarei o decreto do Senhor, disse o salmista. Ele me disse: Tu és meu filho. Hoje eu te gerei. Então, ele levou todos os salmos em consideração. Ele pegou tudo das Escrituras, e ele disse que as Escrituras são todas sobre mim, pois no papel do livro, é tudo sobre mim. Salmo 40, versículo 7. Agora ele leva isso completamente à realização, ao clímax, e então ele nos diz: espere até que você esteja revestido de poder. No minuto em que você estiver revestido de poder do alto, então ele irá se revelar dentro de você. Quem? Aquele que levou tudo ao clímax. Então, Jesus Cristo está em você, e Jesus Cristo se desdobrará dentro de você como você, e você é o Senhor Jesus Cristo, e não há outro Jesus Cristo. Então, todo o vasto mundo é redimido, porque já foi redimido por um que o fez. E esse um formou o padrão. O padrão está agora no homem para se desdobrar no homem como o homem em quem ele se desdobra. E essa é a história. Então ninguém pode falhar. O ser mais horrível do mundo, ele não pode falhar. Ele está apenas desempenhando um certo papel. Ele está em um estado de consciência que exige que ele desempenhe o papel que está desempenhando. Se hoje à noite eu escorreguei para o papel de um ladrão, eu farei o papel de um ladrão. Eu posso sofrer as consequências se eu for preso e for para a cadeia e ficar trancado pelo resto dos meus dias, se eu escorregar para esse estado. Mas eu não sou o estado em que escorrego. Eu sou o ser que o mundo chama de Deus. Você também é. Quando Blake foi questionado: O que você acha de Jesus? Quem é ele? Sem pestanejar, ele disse: Jesus é o único Deus, mas ele se apressou em acrescentar: Eu também, e você também. De augúrios da inocência. Então, cada um é esse Deus em ato de despertar, porque o padrão já está definido, mas ele disse: Siga o padrão da verdadeira palavra que você ouviu de mim, Deus, a verdade, que foi confiada a você pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem, o Espírito Santo é simplesmente a lembrança, pois, quando ele vier, vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Bem, quando ele traz isso à sua lembrança, ele não fala como algo vindo de fora. Ele traz isso para uma realidade tridimensional, cúbica, e você o experimenta. Há toda a diferença do mundo entre ter ouvido a história do nascimento de Cristo e tê-la experimentado. Agora eu sei exatamente o que significa quando leio a história de que ele nasceu diferente. Ele nasceu de cima. Posso lhe dizer: Eu vim de cima. Falando para si mesmo, o homem inferior. Você veio de baixo. Eu sou de cima e você é de baixo. Você saiu do ventre de uma mulher, eu saí do ventre de Deus que está fora do seu próprio crânio. Pois esse seu crânio, esse cérebro está simplesmente descansando contra o infinito, e o infinito tendo completado isso completamente. O infinito agora se desdobra em você. Então, se eu vim do alto e você repousa contra mim e eu estou me desdobrando em você, você também nascerá do alto. Você simplesmente se desdobra do alto, assim como eu também me tornei um homem. Ele se tornou um homem. Ele se tornou obediente até a morte, e morte na cruz. Ele também nasceu de baixo, não algo totalmente diferente. Essa coisa toda aconteceu exatamente como você aconteceu. Você nasceu de baixo e você nascerá de cima. Você nasceu de baixo, e sofre todo o inferno do mundo, pois todos sofreram, posso lhe dizer?
Hoje você pode desfrutar da saúde mais perfeita do mundo e do conforto das finanças, e do conforto de ser conhecido e reconhecido em todas as coisas adoráveis pelas quais as pessoas se esforçam, mas você sofreu. E se não sofreu, posso lhe dizer: você vai. Ninguém escapará dos sofrimentos de Deus, pois Deus sofreu, e se ele se desdobrar em você em detalhes, tudo o que ele experimentou no sofrimento, você vai sofrer. Mas eu vou te dar uma coisa. A crucificação acabou. Não pense que você está se movendo em direção à crucificação. Isso acabou. Isso veio bem no começo. Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, 20. Então, a crucificação acabou, mas a ressurreição está acontecendo. Então, não pense naquele momento da crucificação. Isso acabou completamente. E eu vou te contar por experiência própria, não foi um momento triste. Foi puro êxtase. Foi êxtase quando fui crucificado. Não consigo descrever a emoção dos vórtices nesses 6 pontos do meu corpo. Cada um dia terá uma pequena lembrança dessa imagem porque acabou. Já aconteceu com todos nós. Aconteceu de eu me lembrar disso uma noite quando eu liderava essa multidão em direção à Cidade Santa. Quando a coisa toda se reencenou, foi pura alegria, não dor nenhuma. Mas a dor após a crucificação, e você sofreu, ou está sofrendo. Eu sofri e estou, e continuarei até o fim. Mas o fim justifica todo o sofrimento porque você despertará como o próprio Deus. Esta é a única maneira pela qual Deus se expande, pois só existe Deus. Deus parece existir ao se tornar constantemente, expandindo além de qualquer coisa. Aqui está um drama. Ele escreverá outro drama, talvez um drama mais horrível, para a sua própria expansão. Mas quando ele o escrever, ele nos levará com ele, e nós no final seremos Deus, pois a palavra Deus é uma palavra plural, Elohim, uma composta de outras. Isso é Deus. Então, todos nós formamos Deus. Tomamos a decisão no começo, e realmente concebemos a peça, e ela foi encenada e levada ao seu clímax, e então cada uma após a outra desenrola o mesmo drama dentro dele. Por que diabos eu deveria olhar para trás e ver esse fato terrivelmente pálido? Eu sou uma pessoa de pele morena. Sou chamada de pele oliva. Nunca fui acusada de ter olhos azuis e cabelos loiros, exceto quando criança, quando meu cabelo era branco. Mas aqui estou eu, de pele oliva, e ainda assim, quando saí dela, ela estava pálida, terrivelmente pálida como a morte, mas movendo a cabeça de um lado para o outro, assim como lhe é dito em Jeremias, aquele 30º capítulo de Jeremias. Porque todo o rosto empalideceu. E então todos virão e adorarão o Senhor e seu rei Davi. Davi é mencionado o tempo todo, e ainda assim, até que isso realmente aconteça, tendo sido treinados como todos os cristãos foram treinados, eles nunca verão que Davi é o filho. Davi faz a vontade do Pai, e no final, essa personificação da humanidade está diante de Deus, que é o Pai da humanidade, e vê essa personificação como um único ser, e é Davi. E então Davi o chama de Pai. E você sabe disso. Você sabe como se sempre tivesse sabido, portanto, é a memória retornando. A única coisa que está retornando é a sua própria memória. Você teve que esquecer completamente quem você é, para se tornar homem. Então você se esvaziou de sua divindade e se tornou homem, e você está tocando todas essas coisas aqui. Agora, esta noite, há aqueles que querem saber como mudar o presente imediato. Deixe de lado o padrão, pois se eu estou destinado, e, como eu disse, você está destinado, não importa o que você tenha feito, o que você esteja fazendo, o que você vai fazer, você está destinado a despertar como Deus Pai, o Criador do Universo. Você está destinado a isso. Mas agora, enquanto ainda estou sonhando e não sei de onde virá a próxima refeição ou um emprego melhor, o que posso fazer? Bem, é simples, mas você realmente tem que acreditar. Posso realmente acreditar que minha imaginação cria a realidade?
Posso acreditar nessas palavras de Blake? Babel zomba, dizendo que não há Deus nem Filho de Deus. Que tu, ó imaginação humana, ó corpo divino, és tudo uma ilusão, mas eu te conheço, ó Senhor, quando tu despertas sobre meus olhos cansados, mesmo nesta masmorra e neste moinho de ferro. Tu também sofres comigo, embora eu não te veja. E então a voz divina responde: Não temas, estou sempre contigo. Apenas acredita em mim, que tenho poder para ressuscitar da morte teu irmão que dorme em Albion. De Jerusalém. Apenas acredite em mim. Ele iguala Deus Pai à imaginação humana, e ele diz, agora, a imaginação. Tu sofres comigo. Certamente. Eu poderia sofrer sem que minha imaginação estivesse presente? Tire a imaginação, e você poderia cortar o corpo em pedaços, ele nunca poderia sofrer. Portanto, quem sofre? Então, a voz divina responde: Eu estou sempre com você. Você pode se divorciar da imaginação? Você poderia estar em qualquer lugar esta noite onde não esteja ciente de que está imaginando? Você não poderia. Se você estiver em qualquer lugar onde não esteja imaginando, o que você deixou para trás você não pode sentir. Você pode cortá-lo em pedaços. Mas onde quer que você esteja imaginando, isso é realidade. Então, não tema, eu estou sempre com você. Apenas acredite em mim, que eu tenho poder para ressuscitar da morte teu irmão que dorme em Albion. Então, deixe o mundo zombar. Eles não sabem disso. Mas posso lhe dizer? Eles são perdoados, porque chegará o dia, todo ateu no mundo, todo agnóstico no mundo, experimentará a história de Jesus Cristo, e a experimentará na primeira pessoa, singular e uma experiência no tempo presente. Então, perdoe a todos, não importa o que eles tenham feito a você. Alguns deles usam isso apenas para uma conversa, apenas para obter uma discussão. Bem, eu não discuto mais com eles. Você não acredita em Deus? Está perfeitamente bem. Não levantarei um dedo para persuadi-lo. Só lhe direi que um dia você saberá, e talvez pelo fato de que agora você não acredita nisso e é tão vocal, você ficará tão cheio de zelo para persuadir os outros de que Deus existe. Então, está perfeitamente bem. Deixe-os seguir seu caminho. Eu lhe digo, cada um vai experimentar a Escritura. A Escritura deve ser cumprida em mim. Então, eu começo bem no começo, em Gênesis, e passo por toda a Escritura, e você atece como um caminho. E eu lhe digo, o caminho que eu segui, muito dele é sofrimento. E há destaques, eles são todos gloriosos, os destaques. Então vem o fim quando o Espírito Santo desce sobre você, e quando ele desce sobre você e você ouve aquela voz adorável chegando, e a voz diz que ele te ama, e é por isso que ele penetra esse anel de ofensa para demonstrar seu amor por você, e aqui você sente e vê o símbolo do Espírito Santo habitando sobre você como uma pomba. Ele permanece sobre você, e te sufoca com amor, nada além de amor. E então você acorda, sabendo que ele está com você. Ele permanece sobre você, e para todo sempre você é aquele ser falado nas Escrituras como o Senhor Jesus. Mas você sabe que todos estão destinados à mesma coisa. Então, somos todos irmãos por trás das máscaras que usamos. Então, se você está sofrendo esta noite, posso lhe dizer? Há uma lei dada a você. Ouça-a com atenção. É muito, muito simples. Como seria o sentimento se fosse verdade que eu sou agora, não amanhã, não no mês que vem, mas agora, aquele que eu gostaria de ser? Como seria o sentimento se fosse verdade? Assuma esse sentimento. Apenas assuma o sentimento desse desejo realizado e, posso lhe dizer? De uma forma que ninguém sabe, você no futuro imediato irá projetá-lo como uma realidade, como um fato. As palavras das Escrituras que o apoiam são teses. Tudo o que o homem disser, crendo, isso lhe será feito. Não importa o que alguém diga neste mundo, crendo que o que ele diz acontecerá, isso lhe será feito. Portanto, tudo o que pedirdes em oração, crede que já o recebestes, e assim será. Se você quiser a referência, é o capítulo 11, os versículos 23 e 24,
Do livro de Marcos. Estas são as palavras daquele que completou as Escrituras. Eu sei por experiência própria que quando eu realmente assumi, seja para mim mesmo ou para outro, parecendo outro, pois no final não há outro. Somos todos irmãos, todos um, que se eu persistir nessa suposição e realmente acreditar, invariavelmente isso acontece. Eu não poderia dizer a ninguém como isso vai acontecer. Eu só sei que isso contém dentro de si o poder e a sabedoria da autoexpressão. Como contei a vocês a história na última palestra, o que fiz com meu amigo Freedom. Foi bem simples para mim apenas ouvir ele tocar e colocar minhas mãos em seus ombros e agradecer a ele pela alegria que ele me deu naquele maravilhoso concerto para piano. Fiz isso 3 vezes no intervalo de uma semana, e então ele ligou para me dizer que o piano havia retornado. Aqui, a pessoa média não lhe daria $1 para devolver aquele piano, pois no momento inúmeras coisas são roubadas entre a coleta e a entrega. E o caminhão desapareceu, o conteúdo desapareceu, o motorista desapareceu. Não ouvi falar de Freedom desde então, para obter os detalhes, mas ele disse que quando ligou pela primeira vez, eles encontraram o motorista em São Luís Obispo, mas ele se recusou a dar notícias sobre o caminhão ou seu conteúdo. Então, eles o colocaram na prisão e tiveram que mantê-lo lá por 5 dias antes que pudessem entrar com uma ação porque essa é a lei, mas eles o colocaram na prisão por 5 dias. Agora, por que ele confessou onde o caminhão estava, eu não sei, mas mesmo assim ele confessou, e eles finalmente pegaram o piano de Freedom. Então ele o tem de volta. Só sei o que fiz. Não sei nada sobre o caso, além do que fiz depois que ele me ligou. Eu meramente assumi o sentimento do desejo realizado, e para fazê-lo, na minha mente, eu o vi sentado ao piano. Eu ouvi a música. Eu senti seus ombros. Eu senti a emoção e a alegria que eram minhas por causa do que ele fez ao piano, então eu senti o piano. E em uma semana o piano foi localizado. Agora, eu direi a qualquer um, o motorista que roubou, se eu estivesse agora em julgamento, eu o perdoaria. Não importa qual motivo levou a fazer isso, eu cheguei ao ponto. Perdoa-o, Pai. Ele não sabe o que faz. Lucas 23 versículo 34. Todos nós caímos nesses estados, o estado do ladrão, o estado deste, o estado do outro, e perdoe-os. Eles não sabem o que estão fazendo. O ocupante do estado não está errado, é o estado, mas esses estados foram criados no começo, e são estados eternos. Eles não mudam, assim como esta cidade não muda quando eu a deixo. A cidade permanece, mas eu continuo, mas a cidade permanece para qualquer outra pessoa entrar na cidade. Então eu entro em um estado. O estado permanece quando eu deixo o estado. Então, se eu sou pobre e deixo de ser pobre, a pobreza não deixou de ser um estado. Posso ir para um estado de afluência, e a afluência é um estado, assim como a pobreza é um estado. Mas o ocupante que entra no estado ilumina, o anima e faz com que o estado se torne real. Então, se eu me movo para o estado de ladrão, eu tenho que roubar. Se eu me movo para o estado de afluente ou de pobre, ou de qualquer coisa, eu devo expressar esse estado. Como entro no estado? Assumo a sensação do desejo realizado. É tudo o que faço. Você me diz o que quer, como Freedom fez. Freedom disse: quero meu piano de volta. Só estou segurado por $2.000, mas não posso substituir o piano por $4.000. Quero meu piano de volta. É tudo o que quero. Ele estava fora de si, muito próximo do problema para trabalhar por si mesmo, então, ele se voltou para a única pessoa em quem tinha fé. E então, eu simplesmente sentei, naquela semana, em 3 ocasiões diferentes, e a última foi na noite anterior a ele voltar. Ele voltou às 4h30 da manhã, de todas as horas do dia para entregar um piano. Mas naquela noite, liguei a CPAC, e este adorável concerto para piano estava passando, e eu o usei para ajudar minha imaginação e imaginei que estava ouvindo Freedom tocar aquele concerto. E eu me deleitei tanto com a música. Ela toca todas as noites entre 8 horas e 10 horas, aquelas 2 horas adoráveis, pela Gas Company, eles a patrocinam. E aqui, noite após noite,
se eu estiver em casa, eu a ligo, e imaginei que ele estava fazendo isso. Não esperei até que a pessoa anunciasse quem fez isso. Eu a interrompi antes de ficar desiludido com quem estava tocando. Eu ouvi Freedom, imaginei que ele estava fazendo isso. Eu o segurei, senti seus ombros, o abracei e agradeci pela alegria que recebi do concerto que ele tocou. Na manhã seguinte, às 4h30, seu piano é entregue. Quando ele me ligou no dia seguinte para me contar, ele prometeu me escrever, mas ele não é dado a escrever, ele prometeu me dar todos os detalhes. Eu sei o que ele vai fazer, ele vai esperar até descer, e então ele vai me contar pessoalmente, porque ele não é dado a colocar nada no papel. No entanto, esta é a técnica simples, de fazer as coisas neste mundo. Ela é baseada no princípio simples de que Deus existe em nós e nós existimos nele. Agora, vamos entrar no silêncio.